que irá assistir esse vídeo, que você possa ser edificado, edificada. Estaremos lendo o texto de Josué capítulo 7, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou-lhe a coisa amaldiçoada. E a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, ao lado leste de Betel, e lhes falou dizendo: subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e viram Ai. E não faças com que todo o povo se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta de Sebarim e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer. Ele e os anciãos de Israel lhe colocaram pó sobre as cabeças. E Josué disse: ah, Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado do outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus, de todos os habitantes da terra, ouvirão isto e nos cercarão ao redor e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque jazes tu sobre a face. Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os próprios apetrechos. Só até aqui no momento. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor nosso Deus. Pai, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite. Nós já te louvamos, nós te adoramos com a nossa vida financeira. Agora vamos para o momento da sua palavra, onde o Senhor fala conosco. Nós somos meros seres humanos, necessitados da sua graça, meu Pai, porque sem o Senhor nós nada somos. Meu Deus, revela a tua palavra diante dos nossos olhos. Na tua luz nós vemos a luz. Que o teu bom Espírito, o teu Espírito Santo, o nosso conselheiro, possa nessa noite falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, e que possamos obedecer a sua voz e fazer sempre o que te agrada, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Esse livro foi escrito por Josué, conforme a tradição. Essas coisas aconteceram por volta do ano de 1400 a.C. a 1370. Aqui o povo de Deus, o povo de Israel, já havia entrado na terra prometida. Deus havia usado Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. Eles ficaram no Egito sendo escravos
No Egito, eles eram maltratados. No Egito, eles trabalhavam e eles não tinham um dia sequer para descansar. Então, Deus usa Moisés em resposta ao clamor do povo, porque o povo não aguentava sofrer mais no Egito. Eles eram machucados, o povo apanhava. Então, Deus usa Moisés, e Moisés tira o povo daquele sofrimento. Eles atravessam as águas do Mar Vermelho de forma milagrosa, a pés enxutos, e eles peregrinam por cerca de 40 anos no deserto. Posteriormente, nesse período de 40 anos, já prestes a entrar na terra prometida, Moisés e Arão e Miriam, eles morrem, e Moisés passa o cajado, a liderança para Josué. Então Josué, ele vai introduzir o povo na terra prometida, na terra de Canaã. E o primeiro desafio que eles tiveram ao entrar na terra de Canaã foi destruir a cidade de Jericó. Jericó era uma fortaleza que, para a época, era impossível conquistar, mas, sob a direção de Deus, eles conseguiram vencer aquelas muralhas. Isso quer dizer que para o nosso Deus não há coisas impossíveis. Aquilo que é difícil para você, para Deus é a mesma coisa de nada. Se os problemas que você vem enfrentando, você tem achado difícil, para Deus esses seus problemas é a mesma coisa de nada. Por isso faça como o povo de Israel, entregue os seus problemas e as suas dores na mão de Deus. Não queira resolver a sua vida na sua própria força, porque sozinho ou sozinha você não vai a lugar algum. Então eles haviam conquistado Jericó e Deus havia dado uma ordem para eles, que dos despojos, daquilo que havia em Jericó, eles não podiam pegar para si, porque tudo havia sido consagrado para ser destruído. A ordem era que eles queimassem a cidade de Jericó. Então, aqui no texto, já na segunda cidade a ser conquistada, a cidade de Ai, que ficava ali também próximo, de certa forma, de Jericó, a cidade de Ai também ficava perto de Bet-Aven. Bet-Aven significa casa da vaidade. E também ficava perto de Betel. Betel significa casa de Deus. Só que Acã, ainda enquanto estava em Jericó, ele roubou uma capa babilônica, cerca de uma quantidade de prata, e ele roubou também uma cunha de ouro e escondeu, fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ele escondeu aquilo na sua tenda. E o nome Acã significa problemático. Acã trouxe problemas para Israel por causa do seu pecado. E assim vai ser na nossa vida. Quando nós cometemos pecados, nós não só trazemos problemas para a nossa vida, mas nós também trazemos problemas para a vida dos outros, para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Você vai ver nessa história que por causa desse pecado de Acã, toda a família dele sofreu, Israel sofreu. Talvez a pessoa pense, mas se eu cometer um pecado, se eu fazer algo de errado, quem vai sofrer vai ser só eu. A pessoa se engana. Esse texto, Deus vai nos mostrar que outras pessoas também sofrem por causa das coisas erradas que nós fazemos. E o texto aqui é bem claro. Ele vai dizer que o povo, depois que eles venceram Jericó, eles vão conquistar uma cidade chamada Ai, conforme eu disse anteriormente. E Josué envia uns espias para examinarem a terra. Chegaram lá, eles viram que havia homens, mulheres, crianças, e eles perceberam que eram poucas pessoas. Eles disseram: olha, Josué, não traga
homens demais. Não use todo o exército. Leve uns 2 ou 3 mil contra Ai e a vitória será nossa. Só que ao irem lutar contra Ai, eles foram derrotados pelo inimigo. Primeiro, porque eles acreditaram na sua própria força. Eles acharam que as vitórias que eles haviam tido eram pela força do braço deles, e acharam que se enviassem apenas uns poucos de homens, eles conseguiriam vencer. Eles não confiaram em Deus, confiaram na força do seu próprio braço. O segundo foi porque Israel estava em pecado e eles não pediram orientação a Deus para ir para a guerra. Assim é na nossa vida hoje. Todos os dias nós temos uma batalha para vencer. E todo dia você tem que pedir a Deus orientação de como você tem que viver aquele dia, para que você possa vencer todas as armadilhas que o inimigo armou para que você caia. Não se engane, não é só apenas Deus que tem planos sobre a sua vida. O inimigo também tem planos para nos destruir. Mas se não é Deus na nossa vida, nós somos destruídos. Por isso nós precisamos confiar na proteção de Deus, confiar que Deus cuida de nós, mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle, mesmo quando tudo parece estar indo de mal a pior. Deus está no controle das nossas vidas. Quando nós olhamos de um lado para o outro e não vemos um motivo de esperança nas coisas que nós vemos, a palavra nos orienta que nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Todos passamos por batalhas na vida, e não é na força nossa que vamos vencer as batalhas da vida. Estamos passando por uma pandemia. Com essa pandemia vem a crise financeira. Com essa pandemia vem a alta dos alimentos. Com essa pandemia vem o desemprego, empresas falindo. Estamos passando por momentos difíceis, mas a Bíblia diz que a mão de Deus ainda continua estendida. Você crê que a mão de Deus está estendida sobre a sua casa? Você crê que a mão de Deus está estendida sobre a sua família? Você crê que Deus está no controle da sua vida? Então, descansa e confia, porque quem vai te dar vitória na batalha é o Senhor. Então, eles perderam a batalha, e para eles foi algo difícil de lidar, porque eles nunca tinham perdido uma batalha antes. Com o povo de Deus foi só vitória, mas Deus vai explicar para eles por que eles perderam. Porque eles estavam em pecado. E também nós percebemos que eles confiaram na força deles mesmos. Como eu disse, Ai ficava perto de Bet-Aven. Bet-Aven significa vaidade. Quando nós confiamos na força do homem, na nossa própria força, nós estamos sendo vaidosos. E a palavra diz que nós devemos confiar em Deus. E Deus vai dizer para eles que Israel havia sido derrotado pelos inimigos por causa dos seus pecados, que estavam em pecado. Isso me faz lembrar de uma história de um irmão que ele subestimava o pecado. Ele considerava aqueles pecados pequenos, não, isso não tem problema. Esse irmão, ele trabalhava numa empresa e ele estava ali sendo tentado com uma secretária. E o outro irmão falou para ele: irmão, não passa por esse corredor aí, porque aí você está sendo tentado. O irmão falava que nada, eu sou crente, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu não vou cair em pecado não. Só que o irmão, ao invés de ouvir a orientação do outro irmão, ele sempre passava por aquele lugar. E toda vez que ele passava, a secretária dava uma piscadinha para ele. Até que chegou um momento que ele não conseguiu.
ele caiu no pecado, porque ele não vigiou. Da mesma forma somos eu e você. Deus vai colocar sinais no nosso caminho. Deus vai colocar placas para que nós prestemos cuidado, prestemos atenção naquilo que nós estamos fazendo. E quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, nós vamos ter vitória. Por exemplo, eu quero já deixar aqui 3 pontos nessa mensagem do que nós devemos fazer para obter vitória contra o pecado, para caminhar na presença de Deus. Primeiro ponto é não subestimar o inimigo. Nós vamos ver o que Deus fala no versículo 12 do capítulo 7. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes a maldição dentre vós. Levanta-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos seus inimigos, enquanto não rejeitares a coisa amaldiçoada no meio de vós. Aqui Deus está falando para Israel: olha, Israel, vocês estão em pecado, e para que eu continue com vocês, vocês precisam lançar fora o pecado. Deus deixa claro que na caminhada com Ele, ou nós decidimos que vamos segui-lo, ou nós decidimos que vamos ficar para trás com o pecado. Todos os dias nós temos que decidir a quem nós queremos seguir. Se nós queremos continuar seguindo Jesus, mesmo com dificuldades, mesmo com tentações, mesmo com o inimigo lançando pensamentos incertos na nossa cabeça, dizendo que Deus nos abandonou, que Deus não tem mais planos sobre a nossa vida. O inimigo fica lançando pensamentos dizendo: cadê o seu Deus? Por que o seu Deus não te tira desses problemas que você está passando? Ele não fala que Ele é o seu pai? Que pai é esse que permite que o seu filho passe por situações difíceis? Se nós formos darmos ouvidos ao inimigo, certamente pereceremos. Há um ditado que diz que nós até não podemos evitar que os pássaros façam cocô na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça. Então não deixe o inimigo fazer um ninho na sua mente. Confie que Deus cuida de você e não subestime o pecado. Tome cuidado com aquela frase que diz: nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui não vai dar problema. Acã achou que se ele pegasse apenas uma capa babilônica, ele não traria problemas. E ele trouxe. Eles perderam a batalha. Então o primeiro ponto é não subestimar o pecado ou o inimigo. O segundo ponto é confessar o pecado. Confessar o pecado é trazer o pecado à luz diante de Deus e falar: Senhor, eu confesso, eu reconheço essa minha dificuldade e eu quero te pedir perdão, porque eu quero te obedecer, eu quero viver em vitória. Então, ao confessarem o pecado, a Bíblia diz que o mal foi tirado. Eles encontraram ali, Acã foi chamado à frente, foi lançado assim um tipo de sorte, e foi chamado família por família, até que chegou em Acã. Josué diz a Acã: meu filho, dá glória a Deus e não nos esconda nada. O que foi que você fez? E Acã confessa: olha, eu peguei escondido uma capa babilônica, uma certa quantidade de prata e também uma cunha de ouro. Eles estão escondidos debaixo da minha tenda. Josué mandou homens lá e eles verificaram que aquilo era verdade. E Deus já havia trazido e determinado que a pessoa que tivesse com aquilo seria
ela seria destruída pelo próprio pecado dela, ela seria destruída por causa daquilo que ela fez. E infelizmente, Acã e toda a sua família receberam um julgamento por causa do seu pecado. Deus deixou escrita essa história para nos mostrar que o pecado ele vai ter consequências. Ele vai trazer consequências para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, se um político desvia milhões da saúde, pessoas que deveriam ser cuidadas, essas pessoas acabam padecendo porque alguém fez algo errado. Se uma pessoa rouba uma loja ou faz qualquer coisa de errado contra alguém, ela está prejudicando a outra pessoa. Então, quando as pessoas mentem, quando elas falam mal umas das outras, elas estão se prejudicando. Quando o marido trai a esposa, ele está destruindo a família. E quando a esposa trai o marido, ela está destruindo a família. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos pensar bastante como nós vivemos, porque aquilo que nós fazemos vai repercutir na vida do outro. Pense bastante nas suas atitudes e faça sempre o bem, porque você vai fazer o bem ao outro e você vai fazer o bem a você também. Mas quando alguém faz o mal, ele se destrói e traz problemas para as pessoas. Então o segundo passo é confessar o pecado. E o terceiro passo é viver em obediência. No capítulo 8, eles retornam para lutar contra Ai, só que dessa vez eles vão sob a orientação de Deus. E Deus diz para eles: olha, dessa vez vocês vão levar cerca de 30 mil homens. Vocês vão levar mais pessoas. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes algo que é pequeno contra o pecado e contra o inimigo, por mais que seja um mal pequeno, nós devemos usar todas as armas que Deus nos deu. Nós devemos usar todas as armas para que possamos vencer. Não fique pensando: isso é uma coisa pequena, uma situação fácil de vencer. Foi o que o povo de Israel pensou. Talvez você está passando por um momento na sua vida em que você precisa tomar uma decisão e você acha: essa decisão aqui é muito fácil, é um problema pequeno de se resolver. Mas se você não pedir orientação de Deus sobre como você lidar com essa pequena situação, isso vai trazer um grande problema para a sua vida. Por isso, confie em Deus em todas as coisas da sua vida. Tudo que você for fazer, sejam coisas pequenas ou coisas grandes, entregue na mão do Senhor. A Bíblia fala: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Muitas vezes nós não conseguimos romper na vida porque não pedimos a orientação de Deus, porque não oramos a Deus antes de tomar aquela decisão. E quando fazemos algo fora da vontade de Deus, nós damos na vida as cabeçadas. Eu já dei muitas cabeçadas por não ouvir a voz de Deus e por não buscar a Deus em oração. Mas o que nós aprendemos com essa história, o que fica claro, é que não importa quão pequeno seja o seu inimigo, ele é seu inimigo. Não estou falando de pessoas, estou falando de circunstâncias, de adversidades, estou falando do pecado. Não importa quão pequeno seja, lute contra o inimigo. Observe um coronavírus, um vírus tão pequeno, que já vai fazer quase 2 anos que está aí, afligindo a humanidade. Um vírus tão pequeno, um ser microscópico,
que não se enxerga a olho nu, com aproximadamente 100 nanômetros de tamanho, está aí trazendo tantos problemas. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, como a Bíblia nos fala. Mas eu falo para você, confie em Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Faça as coisas do jeito de Deus. Caminhe em obediência. E você vai ver Deus todos os dias da sua vida, cuidando de você, nos mínimos detalhes. Certa vez Jesus disse que se Deus alimenta os pássaros, Ele também não vai nos alimentar? Algo interessante que Deus usa os pássaros para nos ensinar é que todo dia de manhã os pássaros acordam sempre cantando. Naquele dia eles não sabem se eles vão encontrar alguma coisa para comer ou não. Eles nem têm preocupações. Mas os pássaros, por mais pequenos que nós achamos que eles são, eles confiam que Deus vai trazer o alimento. Deus vai trazer o necessário para eles. Muitas vezes Deus usa coisas pequenas para nos ensinar. Deus usa as plantas para nos ensinar, para nos mostrar que é Ele que cuida de tudo. Se Deus é capaz de cuidar, de fazer com que uma grama, uma simples grama, nasça, você acha que Deus não vai cuidar de você? Todas as coisas estão no controle dele. Então somente não queira viver longe da vontade de Deus. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se o seu coração está quebrantado, se o seu coração está triste, se a sua alma está precisando de um alento, busque a Deus. E Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai te dar força para você vencer todos os dias da sua vida. Amém? Então que fique essa palavra de Deus no seu coração. Descansa no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, ouvimos a Tua palavra. Meu Deus, como nós estamos precisando de força e de vida do alto nesses dias. Papai, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, mas muitas vezes ficamos preocupados, muitas vezes achamos que estamos sozinhos nas batalhas da vida. Mas o Senhor nos mostra em Sua palavra que o Senhor se preocupa conosco e que a Sua mão está estendida para nos salvar. Tu és o Deus da nossa salvação. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós não temos para onde ir, Jesus. Jesus, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor deu a sua vida por nós. Intercede, Jesus, diante do Pai em favor das nossas vidas. A tua igreja que ainda continua nessa terra, dá força para o teu povo. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor é forte, e não há nada impossível para Ti. Leva-nos para casa em segurança, guarda os nossos corações em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.